Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, capítulo 2. Amém? Acharam? 1 Samuel, capítulo 2? Amém ou não amém? Amém. Ah, tá. Vamos embora então. Versículo 12 ao 17. Diz o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão eu a tomarei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Até aí. Amém. A palavra vai nos mostrar a respeito de 2 sacerdotes. Diga comigo, 2 sacerdotes. Ofni e Finéias. Pode repetir, Ofni e Finéias. 2 sacerdotes. Exatamente. A Bíblia vai nos mostrar, vai nos retratar algumas características desses sacerdotes. Primeiro, a Bíblia vai nos mostrar de que eles não conheciam o Senhor. Como pode um sacerdote que serve ao Senhor, que serve no templo, não conhecer o Senhor? Isso é algo incabível. Mas Ofni e Finéias eram assim. Eram sacerdotes do Senhor, mas eles não conheciam o Senhor. Pelo contrário, eles eram chamados de filhos de Belial. Filhos de Belial é uma expressão hebraica e ela pode ter 2 significados. Ela vai expressar, descrever pessoas desprezíveis que praticavam o mal abertamente, ou pessoas ligadas a um nível altíssimo de imoralidade. Então, em vez de eles serem homens de Deus que conheciam ao Senhor, pelo contrário, a Bíblia vai denominá-los como filhos de Belial. Eram pessoas de um caráter desprezível, que não tinham nada a ver com aquilo que se diria o nome do Senhor. Pelo contrário, na verdade, eles praticavam o mal abertamente. Paulo, em 2 Coríntios, vai usar essa expressão de filhos de Belial para descrever alguém que seria filho do próprio Satanás. Então, nós vemos a Bíblia descrevendo 2 sacerdotes como 2 pessoas terríveis. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a seguinte: diga comigo, eles eram autoridades. Eles eram autoridades. E eu quero que você guarde isso lá no cantinho da sua mente, que nós vamos utilizar isso depois. Mas entenda, eles eram autoridades. A Bíblia vai nos mostrar, no versículo 13 e 14, que nós acabamos de ler, que eles tomavam parte da carne para si. A carne estava na panela, a carne estava no caldeirão. Eles enviavam um moço, diziam: vai lá, espeta a carne, qualquer carne, a melhor carne que seja, espeta e traz para mim. A carne estava cozendo, e eles simplesmente tiravam. No entanto, a Bíblia vai nos mostrar que especificamente para os levitas, para aqueles que trabalhavam no templo, para aqueles que eram sacerdotes, tinha uma destinação específica de carne. Deveria ser o peito direito e a coxa direita. Levítico,
Capítulo 7, nós vamos ver isso. Não precisa abrir. Então eles não poderiam simplesmente escolher o pedaço de carne que eles queriam. Não. E outra, primeiro era oferecido ao Senhor como sacrifício, e então o sacerdote poderia tirar a parte que lhe cabia, mas tinha uma porção específica. Mas Ofni e Finéias simplesmente ultrapassavam o limite daquilo que lhes era permitido. Diga comigo, ultrapassavam os limites. Mas enfim, não para por aí. A conduta da duplinha era terrível. A Bíblia vai dizer que eles pegavam a parte da gordura da carne. Eles queriam a carne crua, porque eles queriam fazer um churrasquinho particular. Eles queriam assar a carne. Mas a Bíblia vai nos mostrar também em Levítico capítulo 3, versículo 5, de que a gordura, ela pertencia ao Senhor. Ao Senhor. Eles deveriam botar a carne para assar. A gordura deveria ser derretida, deveria ser queimada. E quando não tivesse mais gordura, que era do Senhor, aí sim o sacerdote podia pegar um pedaço da carne. Mas eles nem queriam deixar assar. Eles diziam que não, a hora que tiver lá, que eles chegarem para oferecer, que tiver crua, traz com gordura e traz tudo, porque eu quero na brasa gostosa. Mas eles estavam tocando naquilo que eles não podiam. Diga comigo, eles estavam ultrapassando os limites. Exatamente. Agora, o pior de tudo é que no versículo 16 a gente vai perceber que quando alguém dizia, não, espera queimar a gordura, espera primeiro derreter a gordura e depois você leva para o sacerdote, ele dizia, se você não me der, eu vou tomá-la. Vou tomá-la? A força. Ele dizia, se você não me entregar, eu vou tomar a força de você. E eles estavam não apenas ultrapassando o limite, diga comigo, eles estavam abusando. Abusando. Porque ele disse, se você não me der, eu vou tomar força. Eu vou tomar força de você. Agora, se parasse por aí a conduta da duplinha legal, beleza. Mas a Bíblia vai nos mostrar de que, um pouquinho mais pra frente, se você ler, de que eles tinham um nível de imoralidade. Eles tinham uma prática de promiscuidade, perversão sexual, a ponto de que eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta do templo. Eles não apenas se contentavam em pegar aquilo que não lhes pertencia, em ultrapassar os limites. Eles não apenas se contentavam em pegar a gordura da carne, como também eles pegavam as mulheres que serviam na porta do templo. Êxodo capítulo 38, versículo 8 vai falar a respeito dessas mulheres, que são as mulheres que ficavam no serviço à porta do tabernáculo, e eles se deitavam com essas mulheres. Mas eles eram autoridades. Diga comigo, autoridades. Autoridades. Bom, segundo o dicionário, eu quero que você entenda o que é que significa a palavra abuso. Significa exceder na sua utilização, usar de maneira imprópria, tirar vantagem ou fazer uso injusto do poder. Eu vou ler de novo para você entender. Presta atenção em mim. Foca, esquece a pastora Gil. Segundo o dicionário, abuso significa exceder na sua utilização, usar de maneira imprópria, tirar vantagem e fazer uso injusto do poder. Eu quero que você entenda que Ofni e Finéias eram típicos abusadores. Típicos abusadores. E nessa noite, pastor Aja, desde que começou o louvor, ele tem dito de que Deus está denunciando o Espírito. Deus está denunciando o Espírito. E ele canta, e ele canta, e ele diz, Deus está denunciando o Espírito. Eu quero dizer para você, o Espírito que Deus está denunciando nessa noite é um Espírito de abuso. Esse é o Espírito que Deus está denunciando nessa noite. Um Espírito de Ofni e Finéias. Talvez não é a palavra que você achou que você ia ouvir aqui hoje. Talvez você veio naquela expectativa, eu vou ter uma palavra de... Eu vou ter uma palavra que, meu Deus,
Pega essa. Como diz a pastora Givanete, pegou? Segura essa. O espírito que o Senhor está denunciando nessa noite é um espírito de abuso. Esse é o espírito. E quando nós falamos de abuso, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala de abuso? Não vem nada. Exato. A primeira coisa que nós relacionamos com abuso é o abuso sexual. É a primeira coisa. Na molestação em si, o abuso propriamente, o sexual em si. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez você, enquanto criança, você foi abusado sexualmente. E nessa noite o Senhor também vai curar e libertar você nesse sentido. Mas Deus, Ele quer descortinar. E Ele quer mostrar para você que abuso, ele vai muito além de ser apenas sexual. O Senhor, Ele quer levar você, Ele quer levar a sua criança a um lugar de cura nessa noite. Ele quer levar você a uma compreensão de que talvez aquilo que você passou, aquilo que você suportou e você não entendeu, aquilo era um abuso. É isso que o Senhor quer que você entenda. Por isso, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não dorme. Acorda para cuspir. Isso. Não dorme. Gente, eu entendo no mundo espiritual o peso que está nesse lugar nessa noite. Eu compreendo a guerra que nós estamos travando e é por isso que eu digo para você: não durma. Porque o peso nesse lugar está grande. Mas eu sei que é por conta daquilo que Deus vai descortinar, daquilo que Deus está denunciando. Então, fique ligado. Fique ligado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Deus nessa noite vai curar a criança em você de todo nível de abuso que essa criança sofreu. Amém? Amém? Não, se você pode, dá glória a Deus, aleluia. Crente que não dá glória a Deus, crente que não dá aleluia e não diz um amém, não é crente. É qualquer coisa menos crente. Simpatizante, não é crente. Dá glória a Deus, aleluia aí. Ajuda a romper o céu, em nome de Jesus. Vamos lá. Antes de nós falarmos, falei para vocês a respeito do abuso sexual, mas eu quero falar sobre o abuso físico. Diga comigo: abuso físico. O que é o abuso físico, gente? O abuso físico é talvez quando você foi criança, você foi espancado. Eram atirados objetos em você. Sabe? Aquela coisa que tinha muitos filhos. Pai Abraão, muitos filhos ele tem. E aí tá lá o bichinho lá, ó, aquele lá que tá me irritando. Eu cato o negócio aqui e ó, pau. Eu não chamo ele para disciplina, não chamo ele para correção. Pelo contrário, o que tem na frente, eu taco. A gente tem uma irmã, ela conta uma história. Toda vez que a gente vai na casa dela, tem uma marca na geladeira. Uma hora que ela nem esteja assistindo. Toda vez tem quando a gente vai na casa dela, tem uma marca na geladeira. E cada pessoa que vai lá diz: ah, irmã, por que tem essa marca na geladeira? Ah, isso! Isso era uma vez a minha filha, que era muito perturbada, que não sei o que, estava me irritando, mas tinha eram 3 filhos, e ela estava lá longe. Eu peguei a pá da polenta e eu só lancei. No que eu lancei, catou na perna dela, ela tropeçou, caiu de boca no chão e a pá pegou na geladeira. Nunca mais ela esqueceu, porque ficou a marca na geladeira. Então, quantas vezes nós não fomos bem disciplinados? Nós não fomos chamados para uma disciplina da maneira correta. Mas os nossos pais, as pessoas de autoridade, elas usaram o que elas tinham na mão. Pegaram ferro, fio, sei lá o que tudo. Eu quero que você pense aí. Quando você não corrige a criança da maneira correta, você está abusando fisicamente dela. Porque existe uma maneira correta de disciplinar uma criança. E segundo a Bíblia, é com a vara. Não é com a mão, é com a vara. Lá em casa tem a varinha ungida. Levi já sabe, ela fica no sofá, que é o lugar mais rápido, mais fácil, mais prático. Se precisar, a varinha está na mão. Então talvez você tenha sofrido algum tipo de abuso físico.
aonde o seu pai talvez não tinha equilíbrio nas suas emoções, não tinha domínio próprio, e na hora de disciplinar você, ele se excedia no disciplinar. Então ele batia a ponto de dar os vergão em você, ele batia a ponto de sangrar. Tudo isso são abusos físicos pelo qual nós passamos. Mas eu quero declarar nessa noite de que o Senhor ele vai trazer cura para a sua vida. Ele vai trazer cura na memória da sua criança dentro de você. Em nome de Jesus. Vamos seguindo. Ferimentos, né? Nós vemos, nós que acompanhamos crianças em situação de risco, nós vemos muito crianças feridas. Por quê? Pai apaga cigarro na criança. Ele tem, né? Vai dar o beliscão dele chega a arrancar pedaço da pele da criança. A criança fica cheia de marca, sim. Uma vez eu peguei um caso de uma criança em que ela chorava demais e o pai atordoado colocava ela no formigueiro. Sim. Se vocês vissem a bunda e as pernas da criança, era carne viva. Por quê? Porque ele não aguentava o choro do menino. Até que foi, nós descobrimos que na verdade o que acontecia? Ele, enquanto era criança, ele era exposto a uma situação tão vexatória e ele não podia chorar. Era enfiado coisas na boca dele para que ele não chorasse. Então, qualquer choro, aquilo era para ele atormentador. Então, quando o menino chorava, e o menino chorava mais que o normal, ele ia lá e botava o menino no formigueiro. Obviamente que o menino ia chorar mais, né, gente? Pensa as formigas comendo a criança. Mas aquilo era abuso. Porque, além dele ter sido abusado na sua infância, ele cometeu abuso também, fazendo isso com a criança pequena. Mas talvez você tenha passado por uma situação também. Talvez não foi um formigueiro, um negócio tão esdrúxulo assim, mas ainda assim você passou por algum tipo de abuso. Mas como eu disse para você, em nome de Jesus, o Senhor vai trazer cura sobre a sua vida. Agora, nós temos o abuso psicológico. Diga comigo, abuso psicológico. Abuso psicológico. E o exemplo de abuso psicológico nós temos como a manipulação da vontade. É quando a pessoa ela exerce um poder sobre você, sobre a sua vontade, de uma tal forma que no final você faz exatamente aquilo que ela quer. Ela manipula você até ela conseguir aquilo que ela quer. Então a sua vontade ela não é livre, você não faz aquilo que você inicialmente queria fazer. Você acaba fazendo aquilo que a pessoa quer que você faça. E eu quero dizer para você, isso é um abuso. Porque a sua vontade ela não é livre para decidir ou para escolher. No final, sempre você faz aquilo que a pessoa decide que você faz. Um outro tipo de abuso psicológico, ameaças constantes. E gente, existem ameaças que elas são escancaradas, descaradas, né? Efetivamente, olha, porque se você não fizer tal coisa, você vai apanhar, você vai dar um sopapo. Agora, existem ameaças que elas nos condicionam. Se você não fizer tal coisa, você não vai ter isso aqui. Não estou falando de criança, gente, porque criança nós precisamos muitas vezes lidar dessa forma. Nós precisamos só mostrar para ela aquilo que é objeto do desejo dela e demonstrar para ela de que aquilo que é objeto do desejo dela ela não vai ter, a não ser que ela cumpra as coisas que ela precisa cumprir. Não estou falando de adulto, certo? Estou falando de abusos que agora você sofreu enquanto você já tinha consciência a respeito do que era uma ameaça, certo? Pai e mãe, uma ameaça nesse sentido. Efetivamente a gente cumpre. Mas ameaças constantes, humilhação. Por exemplo, um tipo de abuso que é recorrente. A professora que expõe o aluno na sala. Pelo menos na minha época, né? Conversando agora com algumas adolescentes na igreja, a gente percebe que a dinâmica mudou. A dinâmica está ligada mais às redes sociais. Mas na minha época era o quê? O terror da sala era a tabuada.
E todo final de aula específico tinha o quê? Vou tomar a tabuada. Aí ela fazia o quê? Do nada, assim, ela olhava, você, 8 vezes 4. Só não ela dizer o 8 vezes 4, ela já fugiu para o resultado. Aí o que acontecia? Todo mundo na sala começava a rir e dizia, é burro, nem sabe nada, não sei o quê. Mas não é que não sabia, que sob a pressão fugia a resposta. Não é que não sabia. Lógico, tem gente que não estudava, mas né, no caso, os meus amigos, eles estudavam, porque eu ajudava eles. Então eu sabia que eles sabiam a resposta. O problema era a pressão. Aí ela porque não estuda, porque não sei o quê, papapá. Então, a humilhação diante dos outros também é um nível de abuso psicológico. Por quê? Porque você expõe a pessoa, você abusa do seu poder, da sua autoridade, para colocar a pessoa numa situação vexatória, humilhatória diante das pessoas. Então pense aí. Um outro tipo de abuso psicológico, vigilância e perseguição. Isso acontece muito nos relacionamentos, pelo menos que eu tenho acompanhado com relação aos adolescentes. E aí entrando num... A pessoa, quando ela é insegura a tal nível, ela entra num esquema de perseguição e de controle que você não pode fazer absolutamente nada sem antes passar por ela. Se você do nada postou uma foto, por que você postou aquela foto? Qual era a sua motivação? Uma vez eu atendi uma mulher e ela chegou no meu escritório para fazer uma busca e apreensão de menor, porque o pai tinha levado a menina sob o pretexto de que ia passar uns dias com a menina e não devolvia a menina. E aí o que é que ele fazia? Ele mandava vídeos da criança para ela e dizia para ela, olha aí, ó, tá vendo? A sua mãe destruiu a nossa família. A sua mãe acabou com a nossa família. Hoje, se você tá num lar dividido, é porque a sua mãe fez isso com a gente. E aí, a menina começava a chorar. Pensa na mãe desesperada. E aí ela tinha passado por 2 advogados. E os 2 advogados tinham rejeitado o caso porque o homem era extremamente violento. O homem já tinha algumas passagens, tinha batido nela e ela tinha conseguido, pela última vez, sair de casa. Mas ela começou, aí eu falei pra ela, eu preciso de provas. Ela começou a me trazer as conversas deles. Ela postava uma foto e ele dizia, qual é a sua motivação em postar essa foto? Você quer mostrar pra quem? Por que você tá tão bonita? Por que você se arrumou assim? Botou perfume pra quem? Oi? Tomei banho, passei perfume, tudo certo, né? Mas o nível de insegurança de algumas pessoas faz com que ela exerça controle e domínio sobre a vida de outra pessoa. Então, se você não é meu, você não vai ser de paz? Exatamente. Porque você me pertence. Você não é uma pessoa, você é um objeto, você me pertence. E quando nós passamos por uma situação como essa, entenda, é um nível de abuso. É um nível de abuso. Um outro tipo, uma outra nuance, insultos à sua imagem. É aquela história, a mulher do outro sempre é bonita, mas a minha... ok, olha aí, ó. Porque se tu perder essa barriga, daí quem sabe o negócio melhora. Porque podia se arrumar mais, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa disse, porque você vai pra igreja e você não passa uma maquiagem. Todo mundo da igreja, as mulheres tudo se maqueia. Por que você não se maqueia? Você é esquisita? Daí ela, não, é porque eu tenho um bebê, eu tenho que arrumar o bebê, eu tenho que me arrumar e você nunca me ajuda, você já tá dentro do carro, buzinando. Não dá tempo de se maquiar. Então, são níveis de abuso pelo qual nós passamos. Ele vai humilhando, deteriorando, afligindo, diminuindo a sua autoestima. E um outro tipo de abuso, exploração no trabalho. A típica escola de Labão. Você é um burro de carga, você trabalha,
mas o nível da recompensa, ela nunca é compatível com o trabalho que você desenvolve. E o problema é que normalmente a pessoa que ela é abusada, ela é explorada no nível profissional, no nível de trabalho, é aquela pessoa que é pau para toda obra. Já percebeu? Faltou não sei quem, você pode vir? Posso. Ah, e tem que arrumar lá tal função, você vai lá? Vou. E quanto mais a pessoa faz, mais ela tem para fazer. Mas na hora de pagar, nem hora extra ela recebe. Não fez mais do que a sua obrigação. São níveis de abuso. Outro nível de abuso, e esse eu faço questão de compartilhar com vocês. O pastor de vocês está de férias, descansando. O que você faz? Ai, pastor, deu uma briga aqui em casa. Meu Deus do céu. É abuso. É abuso. O pastor te manda mensagem quando você está de férias? Não, ele manda? Ele manda? Ah, tá. Por que você está estragando as férias dele então? É abuso. Por quê? Porque você acha que ele precisa estar disponível para você a hora que você precisar. Ele precisa servir a você, não, ele serve a Jesus. Eu só ouvi o amém do pastor Leandro, mas ninguém disse amém. Ah, Jeová dos crentes tá nem aí, deixa Jesus pegar. Nós precisamos entender que nós sofremos vários níveis de abuso, mas nós também cometemos vários níveis de abuso. Vários níveis de abuso. E nós precisamos compreender que assim como Cristo quer nos curar, Ele quer nos libertar. Libertar. Ah, porque eu preciso ser curado. Sim, Ele liberta. Não apenas curado. As duas coisas. Um outro tipo de abuso, o abuso moral. O que é o abuso moral? A exposição da vida íntima. Às vezes você passou, alguma pessoa, algum nível de autoridade expôs você. E nós vemos isso a nível de igreja, nós, lá em Taió em especial. As pessoas que normalmente nós recebemos na igreja são pessoas que passaram por um nível de abuso moral, onde a vida delas foi exposta. Elas compartilharam a intimidade delas, compartilharam aquilo que seria o pecado delas, a dificuldade delas. E não demorou muito, um líder foi lá e colocou para todo mundo. E aí nós recebemos esse nível de pessoa, até que essa pessoa começa a confiar em nós. Isso demora, a gente cava bastante. Por quê? Porque uma autoridade expôs aquilo que não lhe cabia. Ele excedeu o limite daquilo que ele não deveria fazer. Então, esse é um tipo de nível de abuso moral. Outro, ser acusado falsamente. Talvez você passou por alguma situação no seu trabalho, no meio de alguns colegas, em que você foi acusado falsamente. E isso acabou trazendo uma ferida muito grande para você. Porque você a todo custo tentou provar a sua inocência, tentou provar a veracidade das coisas, e você não conseguiu. É um nível de abuso que você sofreu. Ainda, uma desvalorização em razão da sua cor, em razão da sua condição financeira. Você foi menosprezado diante de outros em razão da sua cor ou da sua condição financeira. E por fim, o abuso sexual. E gente, eu quero que vocês entendam, inclusive a nível de lei, segundo o Código Penal, abusar sexualmente de alguém não é chegar à conjunção carnal. O abuso sexual, ele está ligado em você molestar, em você perturbar,
Ele está ligado em você exibir o seu órgão. Ele está ligado a tantas outras coisas que não chega de fato na conjunção carnal. Se você passou por algum nível de abuso nesse sentido, também é qualificado como abuso sexual. E eu quero que você entenda, nessa noite, o Senhor, Ele quer trazer libertação e cura para a sua vida. E o último tipo de abuso que eu quero colocar para vocês, e esse é um abuso recorrente, é quando a pessoa ela utiliza, ela excede, ela toma os seus recursos. É aquela questão da bondade. Você é bom até que estraga. Já ouviu isso? É bom até demais. E as pessoas se aproveitam da sua bondade. Elas não se aproveitam, elas abusam da sua bondade. Essa é a diferença. E nós precisamos entender que abusar da bondade dos outros é abuso. Por isso que eu estou dizendo, abusar da bondade é abuso. Não é aproveitar, é abusar. Porque você ultrapassa o limite. A pessoa te ofereceu a mão, você quis o que dela? O braço inteiro. Então ela se aproveita da sua bondade, dos seus recursos, sejam eles econômicos ou não. Mas nesse dia o Senhor Ele quer romper com todo nível de abuso. Em nome de Jesus eu quero declarar que esse espírito ele vai perder o seu domínio. Ele não vai mais aprisionar a sua vontade. Você será livre hoje em nome de Jesus. Por quê? Porque se nós olharmos para Ofni e Finéias, eles são os típicos abusadores, sim ou não? Sim. Eles tinham autoridade e por conta da autoridade que eles tinham, eles pegavam aquilo que não era deles, eles pegavam a gordura daquilo que não lhes pertencia e ainda assim forçavam quando eles negavam para eles. Se você não nos entregar, nós vamos forçar. Mas Deus é um Deus que Ele não está alheio ao abuso que você sofreu. E é por isso que o Senhor está denunciando esse espírito hoje. Porque Deus quer levantar, Ele quer suscitar Samuéis nessa noite. Essa é a diferença de Ofni e Finéias e Samuel. Entenda algo, toda vez que Deus ele quer romper um ciclo, um jugo de abuso, Ele traz o bebê. Ele suscita uma criança. Quando o faraó estava abusando da sua autoridade sobre o povo de Israel no Egito, o que é que Deus traz? Um bebê chamado Moisés. Quando Ofni e Finéias estavam abusando da sua autoridade, o Senhor traz um bebê chamado Samuel. Ele diz, eu vou romper com esse jugo, com essa legalidade que foi dada a ponto desse espírito reinar. Porque pense o seguinte, nós estamos na época dos juízes, a época de Ofni e Finéias, é a época dos juízes, então não existia rei sobre Israel. Quem governavam eram os juízes, e no caso, os sacerdotes. Aqui, que nós vemos que Eli estava atuante, que era o pai de Ofni e Finéias. Mas Deus traz um bebê para quebrar esse jugo. E esse bebê se chama Samuel. Agora, o que é que um bebê significa, gente? O que é que um bebê retrata para nós? Pureza. O que mais? Só o pastor Ageu sabe? Nossa, que inteligente. Inocência, isso. Inocência. Pureza. Exatamente. Sim. Um bebê, ele vai retratar a necessidade de proteção. Eu não diria nem defesa, mas a necessidade de proteção, né? Então, um bebê, ele significa um novo ciclo, uma nova etapa, um novo tempo. E Deus, então, traz Samuel. E quem é Samuel, gente? Samuel, a primeira coisa que você precisa entender, ele era filho de Eucana e Ana. Lembra daquela história de que a Ana chega lá no templo, pá, chora, balbucia, blá blá blá.
O profeta. O sumo sacerdote olha para ela, acha que ela tá bêbada, aquela coisa toda. Lembra dessa história? Essa é a Ana. Ela então ora ao Senhor, pede ao Senhor, ela era estéril, o Senhor lhe envia um bebê, Samuel. Ela então dedica esse bebê ao Senhor e diz, ele te pertence. E depois disso o Senhor ainda dá mais 5 filhos para Ana. Samuel é fruto disso. Mas eu quero que você veja comigo algumas características que a palavra vai nos mostrar a respeito de Samuel. Capítulo 2, versículo 18. Alguém lê para mim, por favor. Capítulo 2, 18. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de corde de linho. Isso. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele ministrava diante do Senhor ainda sendo um menino. E ele vestia um éfode de linho. O que era um éfode de linho? É um manto. Era um manto usado apenas por sacerdotes, por pessoas que ministravam diante do Senhor. E o éfode de linho, linho naquela época significava pureza. Então, contrastando com Ofni e Finéias, nós temos um Samuel que retrata pureza. Diga comigo, nessa noite, o Senhor vai me devolver a pureza, a santidade. Porque o abuso, ele castra, ele rouba de nós a pureza e a santidade. Mas Deus está suscitando nessa noite um espírito de Samuel para devolver a cada um de nós a pureza e a santidade. A Bíblia vai nos mostrar ainda de que Samuel era alguém que ouvia a voz de Deus. Gente, entenda uma coisa, na época de Eli, que era o sumo sacerdote, pai de Ofni e Finéias, a Bíblia vai nos mostrar de que ouvir a voz de Deus, Deus falar, era uma coisa rara. E não havia visão manifesta. Ou seja, um povo que caminhava sem direção de Deus, um povo que caminhava em trevas. Eu acho que era mais ou menos que nem a Idade Média. Já viu aqueles filmes da Idade Média? É tudo sujo, é tudo escuro. Parece que as pessoas, elas são meio doidas, assim, meio sem direção, sem norte. Já não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão quando eu assisto um filme da Idade Média. Que é essa situação que eles viviam. Pra mim, aquilo ali é o tempo que Deus não falava. Porque o povo que vivia em trevas era assim que o povo vivia na época de Eli. Eles estavam em trevas porque Deus não falava, raramente, e não havia visão manifesta. Agora, num tempo onde nós temos duas autoridades chamadas Ofni e Finéias, em que Deus não fala, Deus traz um bebê, traz um menino, e Deus fala com um menino. Ele falou com a criança, ele não falou com o adulto, ele falou com a criança. E a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel por 3 vezes. E Samuel ia lá em Eli e dizia assim, Senhor, o Senhor quer? E ele, não estou te chamando, está viajando, volta a dormir, menina. E ele ia lá de novo. Até que Eli, quando você ouvir chamar de novo, diz, olha, teu servo está aqui, pode falar, eu escuto. Aí na 4ª vez, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel disse, está aqui o teu servo, pode falar. E aí o Senhor falou com Samuel. Sabe o que Deus falou com Samuel? O juízo da casa de Eli. Deus chama uma criança, fala com uma criança e diz, olha, a mensagem, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, escuta isso. A primeira vez que ele escuta a voz de Deus, ele diz para ele, há juízo sobre a casa de Eli. Eu vou acabar com Eli e vou matar os 2 filhos dele. Então, no meio de uma geração abusada, Deus levanta pessoas que começam a ouvir a voz dele. Diga comigo, ouvir a voz de Deus. Ele começa a chamar pessoas que vão ter visões manifestas daquilo que ele está fazendo. Deus levanta um menino que tem ouvidos afinados com o céu e transforma ele num profeta. E o que é o profeta, gente? Aquele que ouve de Deus e comunica para o povo. Diga comigo, ouve de Deus e comunica para o povo. Numa época onde Deus não falava, Deus simplesmente levanta uma criança e diz, agora eu vou começar a falar com o povo através de você. Agora eu vou começar a falar através de você. Então entenda nessa noite, Deus está rompendo, está quebrando toda a cadeia de abuso
para que você comece a ouvir a voz de Deus. Para que o seu ouvido comece a ser afinado com o céu. Sabe aquela história que a gente escuta como pastora, mas Deus não fala comigo? Você vai começar a ouvir a voz de Deus depois de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rompendo o espírito de abuso, o Senhor levanta um espírito de obediência e submissão à autoridade. Diga comigo, Deus vai me fazer, obediente e submisso. Gente, quem era Eli na fila do pão para ser obedecido? Teoricamente ninguém. Mas a Bíblia diz que Samuel escuta o Senhor falar com ele durante a noite. Durante o dia, quando ele acorda, ele vai lá e vai cumprir o seu serviço. Ele vai abrir a porta do templo e ele não fala nada para Eli. Ele podia ter chegado para Eli, bem bonitinho, peitado, ele ter dito, ó, Deus falou comigo, hein? Você vai morrer logo, hein? Você e seus 2 filhos, hein? Podia ou não podia? Mas ele, ó. E a Bíblia vai dizer que ele conta para Eli o que Deus falou depois de Eli insistir com ele, mas ele não ia falar nada. Ele simplesmente baixou a cabeça e ele foi fazer aquilo que ele sempre fazia todo dia, abrir a porta do templo, cuidar do templo. Quando nós somos abusados, em nós levanta-se um espírito de insubmissão e de rebelião. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu vou tirar, porque eu estou denunciando e eu vou dar a você um espírito de obediência e submissão. Obediência e submissão. Uma geração que sabe honrar a autoridade. Deus vai levantar e Deus vai curar a criança dentro de você por conta daquilo que Deus quer fazer. Deus vai suscitar um espírito com um coração humilde. Uma pessoa que ouve o juízo, mas não se coloca no lugar de juiz. Samuel ouviu o juízo de Deus para Eli e para seus 2 filhos, mas ele não se colocou no lugar de juiz. Ele simplesmente ficou quieto. Sabe qual é o problema da pessoa quando ela é abusada? Ela é crítica. Ela critica tudo e todos. E às vezes é uma crítica evidente, expressiva, mas também é uma crítica enrustida. Ela olha, parece que ela está concordando com tudo, mas ela está, aquela pastorazinha lá, sei. Tá, até parece. Nossa, pastora Moniza, como você é uma bênção. Mas nessa noite, o Senhor vai dar para você um coração humilde. Quantos querem um coração humilde? Deus vai nos dar um coração humilde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos sair do lugar de juízes e vamos para o lugar ao que nos pertence. Que o único que pode julgar é o Senhor, não nós. Diga para a pessoa que está do seu lado que você não pode julgar nada. O único juiz é o Senhor. No meio de uma geração onde o abuso impera, por meio de Ofni e Finéias, Deus suscita uma criança. E Deus olha para aquela criança e Deus não vê simplesmente uma criança, mas Deus vê um juiz, um sacerdote e um profeta. Deus levanta por meio de Samuel o ministério da justiça. Diga comigo, o ministério da justiça. E o que faz o ministério da justiça? O que faz o ministério da justiça? Não. Pense no Brasil, o que faz? Não, né? Não. O que faz o ministério da justiça? Normalmente? Defende? Não, isso é o legislativo. O
O Ministério da Justiça, ele deveria atuar para romper com toda a injustiça e corrupção. Deveria. É para isso que serve o Ministério da Justiça. Deus levanta Samuel e diz: Samuel, você não vai ser apenas um menino. Eu vou levantar por meio de você, eu vou estabelecer por meio de você o Ministério da Justiça para acabar com toda a corrupção instituída por Ofni e Finéias. Eu vou levantar você para acabar com toda a injustiça praticada, por todo o abuso praticado por Ofni e Finéias. Agora diga comigo: o Senhor está suscitando em mim, nessa noite, o Ministério da Justiça. Mas não para por aí. O Senhor levantou por meio de Samuel o ministério sacerdotal. Para que serve o ministério sacerdotal? Diga comigo: renovação espiritual e alinhamento. O sacerdote é aquele que alinha o povo e traz renovo espiritual sobre o povo. Deus olha para aquela criança e diz: você, no meio de tudo isso que Ofni e Finéias fizeram, você vai alinhar todo o povo e você vai trazer renovo espiritual para o povo. Você está vendo a bagunça que está dentro da sua casa? No meio de toda a sua família? Nessa noite, Deus vai curar e libertar você para que você seja instituído por meio de você um ministério sacerdotal de alinhamento e renovo espiritual. Mas não para por aí. Samuel foi aquele por meio do qual o Senhor instituiu o ministério profético. Não é que não existia profeta, não existia nominado profeta. E o Senhor diz declaradamente que Samuel é meu profeta. Tanto é que Samuel depois se torna o chefe, o líder da escola de profetas que existia em Ramá. E o que faz o ministério profético? Já dei a dica para vocês antes. Ouve Deus e anuncia. Ouve Deus. Ouve Deus e anuncia o povo. Por isso, o Senhor, Ele vai afinar o seu ouvido nessa noite. Ele vai afinar o seu ouvido nessa noite. Para que você comece a ouvir a voz dEle. E você comece a comunicar aquilo que é a voz dEle, não a sua, a dEle. Então diga comigo: nessa noite, o Senhor está estabelecendo o Ministério da Justiça, o Ministério Sacerdotal e o Ministério Profético. Amém, 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 amém. Deus levanta uma criança para romper com o espírito de abuso. E essa criança, Deus fala com ela. Sabe por quê? Porque Deus precisava romper a letargia dos adultos. Qual é a criança que Deus está usando para falar com você? Qual é a criança que Deus está usando para falar com você? Aleluia. Mas eu ainda quero dizer algo para você. Quem são os dois abusadores que eu falei para vocês desde o início? Ofni e Finéias. Vocês nunca mais vão esquecer esse nome. Ofni e Finéias. Ofni e Finéias são a personificação do espírito de abuso. Agora, gente, o espírito de abuso é só um espírito. Ele não pode sustentar sozinho. Ele não tem poder para se sustentar sozinho. Ele precisa de um principado que o sustente. Qual é o principado que sustenta o espírito de abuso?
baixinho aí. Ah, vocês falam baixinho, eu não entendo, gente. Não adianta fazer. Hã? Não, o abusador é o espírito de abuso. Agora, o espírito precisa de um principado para se sustentar. Senão, ele não tem poder para se sustentar sozinho. Eu quero saber qual é o nome do principado. Ah, tô treinando vocês na batalha espiritual. Legalidade? Legalidade? Não. Imoralidade? Interessante, mas não é. Quê? Orgulho? Opa! Aquela, vamos brincar, né? Tá quente. Tá esquentando. Ah, garota. Entenda uma coisa, eu vou ajudar vocês, porque eu sou muito legal. Essa aqui é a verdade. Como é que era o nome dos abusadores? Ofni e Finéias. Eles tinham um principado que se chamava... Eles tinham um pai. Qual é o nome do pai deles? Eli. Então entenda comigo, Ofni e Finéias é o espírito. Eli é onde está o principado. Porque quem exerce a autoridade sobre Ofni e Finéias? Eli. Certo? Beleza? Ofni e Finéias, eles praticavam o abuso efetivamente. Eli não. Porque ele é o principado. Agora, para que Ofni e Finéias fizessem o que eles faziam, Eli precisava sustentar aquilo. Agora, o nome do principado, diga comigo, omissão. Omissão. Só existe um abusador porque existe um principado de omissão. Senão, não existe um abusador. Se ele é denunciado, se é escancarado, não existe abuso. Mas o espírito de omissão, o principado da omissão, sustenta. Porque Ofni e Finéias só faziam o que faziam porque tinha Eli. Senão, eles não faziam o que faziam. Conseguiram entender? Agora, nós vamos além, porque eu também sou legal. O principado da omissão. Abra comigo, capítulo 3, versículo 13. Quem achou pode ler. Porque já eu lhe fizer saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que lhe bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Isso. Quando o Senhor está falando com Samuel, por que ele está trazendo juízo sobre a família de Eli, sobre os 2 filhos de Eli, ele vai dizer, e aí ele vai nos mostrar o nome do espírito. Qual é o nome do espírito? Ou por que é que se tornou o espírito da omissão? Lê só a última parte do versículo. Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porque ele não os repreendeu. A omissão. Agora, a omissão tem 2 pernas. Diga comigo, permissividade e afeição. Diga de novo, permissividade e afeição. O que é a permissividade? É a tal da cegueira espiritual. A Bíblia vai nos mostrar no capítulo 2, no versículo 24, de que uma única vez ele vai repreender os seus filhos. E ele diz o seguinte: olha, eu ouvi o povo de Israel falando que vocês estão fazendo coisas terríveis. Tá, mas espera aí. Ele era sumo sacerdote, os 2 filhos eram sacerdotes. Ele nunca viu? Ele nunca viu? Ele precisou o povo de Israel contar para ele? Ele nunca viu? Na verdade, ele via. É porque ele permitia. Permitia. Forte, Jesus. Agora, a afeição. Essa é outra perna da omissão. Por que a afeição, pastora Moniza? E esse eu quero que você leia, capítulo 2, versículo 29.
capítulo 2, versículo 29. Alguém lê assim, bem alto. Dá uma paradinha aí, Larissa, só para... 2:29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e minha oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Isso. Quando Deus vai falar, nós vamos ler esse texto por completo. Quando Deus vai usar um homem de Deus, um profeta, para trazer juízo sobre ele diz para ele o seguinte: você honrou mais os seus filhos do que a mim. A omissão, ela só pode andar se ela for calcada na permissividade e na afeição. Ele esqueceu de que ele tinha que honrar mais o Senhor do que os outros. Agora, pense comigo o seguinte: o abuso, vamos fazer mapeamento. O abuso, ele só pode se manifestar se tiver um principado, certo? Sim. Qual é o principado? Isso, omissão. Fala convicto. O abuso só pode se perpetuar se houver um principado. Qual é o principado? Omissão. Agora, a omissão, ela só pode sustentar se ela estiver calcada nas duas pernas dela, que é a permissividade e a afeição. Agora, sabe qual é o problema? É que quando nós estamos numa situação de abuso, nós chegamos num nível de permissividade, porque nós não conseguimos sair dali, e nós entramos num outro lugar de afeição. Eu não quero mal. Não, eu não quero criar problema. Não, eu não quero. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você é aquele tipo de pessoa que diz o seguinte: eu não gosto de me incomodar. Essa que é a verdade. Não gosto de, sabe assim, eu não gosto de me indispor, eu não gosto de me incomodar. É porque você não está disposto a resolver o problema. Essa que é a verdade. Porque se você quiser resolver o problema, você vai ter que entrar no confronto. Não tem outra opção. Agora, o principado da omissão faz com que você fique aqui e você não entre no confronto, porque ele não quer ser denunciado. Tá entendendo? Mas nessa noite o Senhor quer que você saia daqui e diga: não, eu não vou mais ser abusado. Eu não vou mais permitir que façam isso comigo. Eu não vou mais deixar que façam o que estão fazendo comigo. Eu não vou mais me omitir. Eu vou rasgar. Eu vou falar. Eu vou trazer à tona. Porque eu não posso mais permitir. É por isso, irmãos, que nós como igreja, nós não podemos trabalhar por afeição. Nós não podemos. Por quê? Porque nós recebemos pessoas que chegam nesse lugar. E normalmente pessoas que estão debaixo de um espírito de abuso, ou elas são extremamente letárgicas ou elas são extremamente ativistas. Olha aquela pessoa que quer ajudar pra tudo, em tudo. Estranho. Aquela pessoa que não se move pra nada. Estranho. E se nós nos movermos segundo a afeição, o abuso ele vai se instalar dentro da igreja. E como eu disse pra vocês, ele não é escancarado, ele é sutil. Já viu um abusador escancarado? Nunca vi. Nunca vi. Ele é sutil. Ele vai vir nessa: pastora G, eu quero te ajudar, facilitar a sua vida. Quero te ajudar. E quando você menos perceber, ele está fazendo o quê? Controlando tudo e todos. Mas nessa noite, o Senhor vai romper. E eu quero que você entenda o seguinte: essa palavra, ela não é uma palavra direcionada para você especificamente. Essa é uma palavra direcionada para esse tempo, para essa igreja. E talvez você vai sair daqui hoje dizendo: meu Deus, a pastora Monita não fala nada com nada, eu não estou nem aí.
Porque eu sei que essa palavra precisa ser liberada nesses céus. Eu sei que Deus está quebrando nessa noite, nesse lugar. Essa é a última guerra que nós estamos travando. Essa é a última guerra que nós estamos travando. Hoje cai a Babilônia. Agora, eu quero que você leia comigo para nós terminarmos o juízo que Deus deu para Eli e os seus filhos. Capítulo 2, versículo 27 ao 35. Deixa eu catar aqui, porque senão... E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe assim: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai? Estando os israelitas no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra aos teus filhos mais do que a mim, para engordares do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa, ou seja, vão todos morrer novos. O homem, porém, que eu não te desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que sobrevirá os teus filhos, os teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Isso quando Deus traz um homem, o profeta, e ele fala. Quando Deus fala por meio de Samuel, capítulo 3, versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui o que eu vou fazer, uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais, nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Resumindo, Deus ia acabar com a linhagem de Eli. E isso efetivamente aconteceu. Só podia ser sacerdote e sumo sacerdote quem fosse da linhagem de Arão, quem fosse descendente de Arão, quem fosse um levita. E o Senhor disse: olha, Eli, porque você não repreendeu, porque você permitiu, porque você trabalhou por afeição, eu vou acabar com a sua linhagem. Nenhum dos seus descendentes vai ser velho, eles vão morrer novos. E os que não morrerem, eles vão ter uma vida de tristeza a tal ponto de que eles vão precisar, eles vão ser excluídos do serviço da casa de Deus. Eles vão precisar oferecer uma moeda de prata para conseguir comida, porque eles não vão ter o que comer.
Deus disse: eu vou extinguir a sua linhagem. E isso efetivamente aconteceu. Quando Saul entra em guerra com os filisteus, a Bíblia vai nos mostrar que os descendentes de Eli, eles morrem. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia. Quando a arca do Senhor ela é tomada, Ofni e Finéias morrem naquele dia. Mas os descendentes de Ofni e Finéias morrem depois. E ainda sobra na dinastia de Davi, quando Davi é coroado rei, um sacerdote chamado Abiatar, que era da linhagem de Eli. E a Bíblia diz que quando Salomão ele assume o trono, Abiatar ele é deposto. E não existe depois de Abiatar nenhum sacerdote, nenhum membro da família de Eli. Nenhum. Deus instituiu, mas Deus suscitou uma outra linhagem para continuar. Qual foi a outra linhagem que Deus suscitou? Eu estou pregando para vocês faz 1 hora. Gente, misericórdia, sei que Jesus tem poder, me ajuda, Jesus. Ofni e Finéias, pau, certo? Quem ficou no lugar de Ofni e Finéias? Mas, ó, glória a Deus, aleluia. Quem ficou no lugar de Ofni e Finéias? Diga comigo, Samuel. Isso, meu Deus. Samuel. Agora, só podia ser sacerdote quem era levita. Samuel era levita? Samuel era levita? Não, eu tô perguntando, vocês não têm essa informação, eu tô perguntando pra saber o que vocês acham mesmo. Deus é tão Deus. Deus é tão Deus que Samuel era um levita. Eucana, exatamente. Eucana era da tribo de Levi. O pai dele é da tribo de Levi. E não apenas isso, Eucana era um coatita. Ele era designado para servir os utensílios do templo. Gente, Deus é tão Deus. Deus olha para Ana, tá lá chorando na frente de Eli. Ele diz o quê? Ela é da família de Levi, eu vou estar no ventre dela. Um levita para continuar, porque eu vou acabar com toda essa linhagem. Então eu vou levantar um levita para continuar. Samuel era um legítimo levita, um sacerdote segundo a ordem de Levi. E a Bíblia vai nos mostrar que segundo Eleazar, que é a linhagem de onde Samuel vem, que vai se perpetuar, ela continua para sempre. Por quê? Porque ela vai se estabelecer no maior sumo sacerdote já visto em todo o mundo. E o nome dele é Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, antes de nós finalizarmos, para você entender e aprender a respeito de batalha espiritual. Como é que eu destrono? Como é que eu acabo com o poderio de um principado? Eu falei para vocês que o problema não era Ofni e Finéias, o problema era o principado, certo? Diga comigo, a espinha dorsal. Para eu destronar, eu preciso quebrar o pescoço. Quando Davi mata Golias, o que é que Davi faz? Arranca a cabeça no pescoço e ele mostra a cabeça. Quando Josué vai dar orientação para o povo, ele diz: você precisa pisar no pescoço. Josué capítulo 10. Quando Davi entra em guerra e Davi vai falar a respeito dos seus inimigos, ele diz que Deus subjuga o seu pescoço. Agora, você sabe como é que ele morre? A Bíblia vai dizer que quando ele soube que a arca foi roubada, foi tomada, e não quando seus filhos morreram, tá? Porque ele nem estava preocupado com Ofni e Finéias.
Quando ele soube que a arca ela foi tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que ele estava sentado. Ele cai e quebra o pescoço. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? O principado da omissão, ele vai quebrar o pescoço. Não, você fica dando glória a Deus. Ele vai quebrar o pescoço hoje. Porque a espinha dorsal dele vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. E você vai viver na liberdade que Cristo comprou para a sua vida. Você vai viver segundo aquilo que Cristo sonhou para a sua vida. E não no nível que você está vivendo, mas no nível de liberdade que você precisa viver em Cristo. Sem mais ser abusado, sem mais ser manipulado, sem mais ser controlado, mas na liberdade que Cristo comprou para você. Amém? Eu gostaria de chamar aqui à frente você que entendeu essa